Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou ensinar para você como migrar os perfis de usuário do sistema operacional Windows da partição padrão, que é o C2 pontos, para uma outra partição, no nosso caso aqui D2 pontos. Lembrando que eu já fiz uma aula onde eu falei sobre isso há muito tempo atrás e eu estou regravando, eu estou atualizando agora essa aula justamente para poder passar novas possibilidades e procedimentos diferenciados para você. Eu tenho aqui uma máquina virtual com o Windows 7, que é onde eu vou fazer o teste, que é onde eu vou fazer toda a exemplificação da nossa aula. Mas o procedimento funciona também para o Windows Vista e para o Windows 8, então você pode facilmente acompanhar essa aula indiferente do sistema operacional que você utiliza. Eu tenho aqui a partição C2 pontos, que é onde eu tenho o sistema instalado, e aqui está a minha pasta usuários, que é a pasta onde ficam os perfis de usuário. E no D2 pontos, a princípio, é uma partição vazia. Tem aqui uma pasta que é um teste só que eu estava fazendo antes. Então, eu tenho aqui o C com os usuários e eu quero migrar isso tudo para o disco D. Para começar o nosso procedimento, a gente vai precisar abrir o nosso prompt de comando em modo de administrador para conseguir ativar o usuário administrador do sistema. Parece redundante, mas vamos lá. Primeiro, você procura aí o CMD, que é o prompt de comando, executa ele como administrador. Procura aí no seu sistema operacional, geralmente com o botão direito do mouse, você faz essa execução como administrador. E quando abrir o prompt de comando, você vai ter que digitar o comando para ativar o usuário superadministrador da máquina. Esse usuário, por padrão, é oculto por questões de segurança, mas a gente vai precisar dele para fazer o nosso procedimento. O que a gente vai digitar aqui? NetUser administrador /active yes. Se por acaso esse comando não funcionar, alguns sistemas não aceitam digitar administrador. Então, você troca o administrador por administrator. É só trocar o D do final ali do administrador por um T. Então, trocou o D por um T, vai funcionar se por acaso, quando você der um Enter nesse comando, ele disser que o usuário não foi encontrado. Digitou o comando, dá um Enter e ele vai ter que dizer o seguinte, comando concluído com êxito. Feito isso, nosso usuário administrador está ativo no sistema. O que a gente precisa agora? Reiniciar a nossa máquina para entrar com esse usuário ou simplesmente fazer logoff. Você vem aqui, faz logoff do usuário que você está atualmente e na tela de troca de usuários você vai notar que já vai existir um usuário chamado administrador. Apareceu ele aqui, entra com esse usuário administrador e aguarda ele carregar aí o teu ambiente de trabalho, a tua área de trabalho. Terminado de carregar o usuário administrador, você vai vir aqui, vai abrir o CMD novamente e vai executá-lo como administrador. E agora a gente vai precisar fazer a cópia dos arquivos. Todos os arquivos que estão na pasta C2 pontos /users vão ter que ser migrados para o D2 pontos /users. Para copiar todos os arquivos com seus referidos atributos, a gente vai utilizar o comando robocop. Não é que nem o do filme, tá? Tem um Y no final. Então, você vai digitar no seu prompt robocop, entre aspas, C2 pontos /invertida users, espaço, entre aspas de novo, D2 pontos /invertida users, que é para migrar do C para o D. Depois, você vai colocar aqui um espaço /e, /copial, /xj e /r2.0. Por que tudo isso? Para a gente copiar todos os arquivos, indiferente de ser uma pasta vazia, um diretório normal, um arquivo, copiar todos os atributos que cada um desses arquivos tiver e também ignorar caso aconteça algum erro durante a cópia, senão ele vai ficar tentando copiar 1 milhão de vezes o mesmo arquivo e só depois de 1 milhão de erros é que ele vai parar de copiar. Por isso, /r2.0, para ele não dar não travar quando der um erro de cópia. Digitou esse comando, dá um Enter e não se assuste porque vai aparecer muita coisa na tua tela, porque você vai estar copiando todos os perfis de usuário do C para o D2 pontos. Depois que terminar a
cópia, o prompt vai cair de novo na linha aqui para você digitar os comandos. Isso quer dizer que terminou a cópia. Esse tempo é muito variável, vai depender da quantidade de arquivos que cada perfil de usuário mantém aí na sua pasta padrão. Depois que você fez isso, beleza, está pronto, já foi migrada a pasta com os arquivos, que é o principal. Se você quiser conferir, você abre aí o seu disco local D2 você vai ver uma pasta lá chamada usuários ou users, geralmente usuários porque ele cria um atalho, e dentro vai ter então todas as pastas com cada perfil de usuário que foi utilizado no computador. Agora que a gente fez toda a cópia, a gente precisa indicar para o Windows que esses arquivos mudaram de localização e não estão mais dentro do C2. Isso a gente vai fazer através do nosso editor de registro. Você pode digitar aí no seu prompt regedit e dar um Enter, ele vai abrir o editor de registro do Windows. Agora, dentro do editor de registro, você vai dar um Ctrl F, que é para localizar, ou então você vem aqui no editar localizar. Nessa janela de pesquisa, você vai digitar Profile List, se escreve Profile List, e vai dar um localizar próxima. Se ele encontrar um Profile List que esteja aqui desse lado, do lado direito da tela, você vai ter que passar adiante porque não é esse Profile List que a gente está procurando. Pode ver que ele está aqui em Interfaces. Você pode dar um F3 para continuar procurando. E ele vai ter que encontrar uma outra chave chamada Profile List, que é deste lado de cá, ó, do lado esquerdo da tela. É uma chave chamada Profile List com o P e o L maiúsculo. E aqui embaixo, onde diz a localização dessa chave, vai ter que aparecer ó, computador, HKey, local machine, software, Microsoft, Windows NT, current version, Profile List. Tem que ser essa localização que você encontra. Se você quiser navegar nas chaves aqui até chegar nessa aqui manualmente, sem pesquisar, sinta-se à vontade, desde que você chegue nessa chave chamada Profile List. Aqui na lateral você tem vários itens aqui, que é o Default, Profiles Directory, Program Data e Public. O que a gente vai fazer? Alterar o que a gente precisa aqui para indicar que os arquivos mudaram do C para o D. Vamos começar pelo Default. Você vai clicar duas vezes aqui em Default, ele vai abrir essa janela aqui com os valores, e aqui é onde tem esse %, System Drive, %, você vai apagar isso e vai colocar D2, que é para indicar o novo caminho dessa pasta. Fez a alteração, dá um OK. Profiles Directory você vai fazer a mesma alteração e Public também você vai fazer a mesma alteração. No final, os três itens aqui vão ter que estar aparecendo D2.users default, D2.users, D2.users public. Agora você vai vir aqui no Profile List na lateral direita, você vai expandir essa lista aqui e você vai procurar aqui, ó, provavelmente vai ter duas ou mais chaves como essa daqui, ó, que tem um nome bem extenso. Aqui tem umas curtinhas, ó, S1, 18, 19, 20, e daí tem aqui ó, duas com um nome bem grande. Você vai clicar em cima da primeira delas e você vai ver se o caminho aqui, se o nome que tinha aqui é o nome do seu usuário antigo. Nesse caso aqui, ó, C2.users/Ricardo. Esse era meu usuário antigo, que estava lá dentro do C2. Você vai clicar aqui duas vezes em Profile Image Path e você vai alterar esse C2 aqui por um D2, que é a nova localização. E assim você vai fazer com todos os perfis de usuário, exceto o administrador, que esse continua sendo no C, porque a gente ainda está usando esse carinha aqui, a gente ainda está usando esse perfil de usuário. Mas se você quiser trocar ele também, não vai dar problema nenhum. Eu não costumo trocar, até porque eu vou desativar esse usuário e remover a pasta do C2 depois. Tirei aqui o meu usuário padrão, que era no C, e já alterei para o D. Feito isso aqui, o que eu preciso? Reiniciar o meu computador. Então, fecha tudo que tiver aí e reinicia a tua máquina normalmente. Quando tua máquina estiver reiniciada e estiver na tela de usuários novamente, você vai escolher agora o teu usuário normal e não o administrador. Agora você vai entrar no teu usuário padrão do teu sistema. Então, eu vou clicar aqui no meu nome e vou aguardar ele carregar o perfil novamente.
Terminou de carregar meu usuário, você vai ver que nada deve ter sido alterado do que você tinha antes. O teu usuário deve carregar normalmente. Se por acaso aparecer algum aviso perto do relógio do Windows dizendo que você entrou em um perfil de usuário temporário ou alguma coisa parecida, é porque deu alguma coisa errada no processo, alguma coisa impossibilitou de ler o perfil de usuário. No nosso caso aqui, deu tudo certo, tudo correu perfeitamente bem. Agora nós precisamos fazer o teste para ver se realmente nós migramos o nosso perfil. Por isso, eu vou criar aqui na minha área de trabalho um novo documento de texto chamado de teste 1. E eu vou ver se esse documento aqui ele foi criado dentro do C ou do D. Vou abrir aqui o meu computador, vou abrir aqui o disco D, usuários, Ricardo, desktop, área de trabalho, e está aqui, ó, teste 1. Se eu for lá no C, usuários, Ricardo, área de trabalho, não tem o teste 1. Então, significa que a nossa migração de perfis correu normalmente como a gente planejou. O que a gente precisa agora? Abrir o nosso CMD como administrador novamente e digitar o comando para desativar o usuário de administrador. E o comando só muda o no do que a gente viu anteriormente, net user administrador /active no. Executa esse comando, o usuário foi desativado com sucesso e agora a gente precisa remover a pasta dos usuários lá do C, afinal de contas a gente migrou tudo para o D. Para isso você vai digitar rmdir espaço entre aspas c barra invertida users espaço barra s espaço barra q de queijo, tá? Digita esse comando, dá um enter. Quando o comando terminar, talvez aconteça de dar acesso negado ou algum erro em alguma pasta devido ao uso de outros softwares que pode estar acontecendo também. Então, isso é totalmente normal. Mas a maioria dos arquivos já foi removido de lá. Uma coisa que você pode tentar é entrar em modo de segurança para deletar e executar esse comando novamente, esse rmdir. Às vezes resolve, nem sempre. Mas isso também não vai influenciar em nada. Afinal de contas, a maioria dos arquivos foram excluídos. No caso aqui, por causa de algum aplicativo que está usando o arquivo, a gente não conseguiu excluir todos eles. Então, em modo de segurança, a probabilidade da gente conseguir é muito grande. Feito isso, o processo de migração dos usuários de uma partição padrão, que é o C+, para outra partição qualquer, vai estar concluído. Feito isso, é só encerrar o que você tem aberto e está tudo concluído. E agora é só utilizar os arquivos em outra partição. Encerramos assim o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula e que tenha aprendido todo o procedimento também para executar agora no seu computador ou aonde quer que seja necessário. Para você aí que ainda não conhecia o nosso trabalho, quiser acompanhar os nossos próximos vídeos, na tela estão aparecendo os endereços para você nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e eu espero todos vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!